Olá, minha gente querida, com a presença do jornalista Pedro do Couto, que comentará os assuntos da semana, estamos com vocês mais uma vez e sentindo muito a ausência do nosso deputado Gerson Berger, que sempre participava do nosso programa, mas em atendimento à legislação eleitoral, por ser candidato, não pode mais participar, só depois do dia 3 de outubro. Mas nós vamos já iniciar falando de um assunto que infelizmente é constante no nosso programa, que é a questão da violência e agora, como vocês todos têm assistido, envolvendo um jogador de futebol, o goleiro do Flamengo, o Bruno, num crime tão hediondo. Mas Pedro, você que tem acompanhado o assunto, conversava comigo há pouco, o que você está achando da situação do Bruno? Olha, Tereza, a situação do goleiro Bruno é a pior possível. De acordo com a versão da polícia e do Ministério Público, envolvido num crime tenebroso, cujos requintes ultrapassam até a imaginação a obras de ficção. Ultrapassa o terror do Conde Drácula, do Frankenstein, estrangulamento, morte, intoxicação premeditada para forçar o aborto, sequestro de uma criança, esquartejamento, e até de entrega do corpo da vítima a animais para consumi-lo. Enfim, uma sequência impressionante de horrores, um teatro terrível da existência humana. Desabou sobre esse atleta. A situação dele é das piores. Pois é, Pedro, mas nós falamos de um caso pontual de extrema violência, mas vamos falar de coisas boas também que dizem respeito à segurança pública. Uma nota saída recentemente no jornal, mais especificamente na quinta-feira, mostra que houve uma queda na violência, ou melhor, no número de assassinatos em aproximadamente 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E também de 30% em relação ao roubo de veículos. Isso é muito bom e nós temos também aqui no programa que falar das coisas positivas. Falar, por exemplo, que o secretário de Segurança, Mariano Beltrame, faz um excelente trabalho. Mas a questão da violência é uma coisa antiga, que vem se estendendo governo após governo, e não é da noite para o dia que pode se resolver, até porque tem em sua raiz coisas muito mais profundas, deixadas de lado pelas três esferas do governo, tanto estadual, quanto municipal e quanto federal. O fato é que a questão da segurança ficou sempre a cargo do governo do estado. Eu acho que está mais do que na hora do governo federal entrar também com responsabilidade nesta questão, porque nós vimos aí bem recentemente, já no governo atual, no governo Lula, que se criou uma força-tarefa para socorrer os estados quando houvesse necessidade, mas onde está a força-tarefa? Eu acho que foi apenas um programa anunciado, mas objetivamente não vimos nada. Agora o candidato José Serra anuncia a criação de um ministério. Eu acho que só o ministério, anunciar um ministério, é muito pouco. Vamos ver as ações que ele vai implementar neste ministério. Essa aqui é a questão, ou se fica sendo apenas uma promessa de governo. Eu gostei sim quando ele disse que ia exigir do governo da Bolívia uma fiscalização, uma participação mais efetiva na entrada das drogas no nosso país. Esta sim é uma ação que merece ser colocada em prática, seja qual for o candidato que vença as eleições, você não acha? Tem razão. As iniciativas não podem ficar só na promessa, só no papel. Tem que ter uma consequência concreta, como estas que foram alcançadas pelo governo do estado, Sérgio Cabral, na redução do número de crimes, de roubo de automóveis, de assaltos, enfim. O nível de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, no estado, melhorou. Mas não é suficiente ainda a melhora, porque os problemas são imensos. E, como você diz, tem que ter a cooperação da área federal e até mesmo internacional, com essa questão de fronteiras que o país tem e que não tem contingente suficiente para fiscalizá-las. Realmente é um problema muito complexo, complicado e conjuntural. Mas, Pedro, nós falávamos em segurança, falávamos em violência
E eu me preocupo porque agora na Europa está se discutindo uma questão que eu também entendo ser uma questão de violência, que é o Estado querer interferir na religião, nos hábitos, nos costumes do cidadão. No Brasil, o Estado é laico, o que significa que a religião, o credo, não pode interferir nas decisões do governo. Embora saibamos da influência que a Igreja, principalmente a católica, exerce quando se trata de questões opostas ao seu doutrinamento. Como exemplo, podemos citar o aborto e os métodos anticonceptivos, em quase sua totalidade, condenados pela Igreja. Quando, no meu entendimento, que também sou contra o aborto, está mais do que na hora de se discutir a questão do planejamento familiar. Programas educativos, principalmente dirigidos para as chamadas classes de baixa renda, onde crianças mesmo, com 11, 12 anos de idade, já são mães. E aos 20, muitas chegam a ter 6, 7 filhos, quase sempre de pais diferentes. Mas voltando ao Estado laico, a separação entre Igreja e Estado é uma das conquistas da Revolução Francesa e que agora está sendo testada na Europa por força da imigração. Símbolos religiosos causam fortes controvérsias em países da Europa. Em novembro do ano passado, a Corte Europeia de Direitos Humanos concluiu que a presença de crucifixos nas escolas públicas viola as liberdades religiosas e educacionais e pode constranger alunos não cristãos. A forte tradição católica do governo italiano não se conformou e recorreu à corte na semana passada para manter os crucifixos. Países como a Espanha, com separação entre a Igreja e o Estado, trabalha um projeto de lei de liberdade religiosa que proíbe crucifixos em escolas, hospitais e repartições públicas. Neste país vivem atualmente 1.400.000 de muçulmanos, 1 milhão de protestantes e 600 mil ortodoxos. Na França, onde há uma grande população muçulmana, há também apaixonada discussão, desde que o governo proibiu o véu islâmico, a burca nas escolas públicas. Agora notem, a França é um país onde manifestações xenofóbicas têm aparecido em diversas ocasiões. É preciso cuidado para não ser confundido religião com nacionalidade. Por trás do argumento de que o Estado é laico e tem que ser, que não esteja camuflada uma perseguição e discriminação aos estrangeiros, o que seria um abominável retrocesso, pois o ser humano é universal. Os países europeus envolvidos na polêmica precisam ser permeáveis a todas as religiões em função da miscigenação. Numa sociedade democrática, o melhor é permitir que todos se trajem da melhor maneira que quiserem, respeitadas, é claro, as regras do pudor e o convívio pessoal. Quanto à utilização de símbolos religiosos em escolas e repartições públicas, aí sim, que nenhum tipo de símbolo seja usado. No entanto, jamais impedir que individualmente o cidadão seja obrigado a abrir mão de seus conceitos, cultura e tradição religiosa. Não se pode nunca sufocar o ser humano. É assim que eu penso. E você, Pedro? Tereza, concordo integralmente. Qualquer discriminação, seja religiosa, seja social, seja econômica, seja racial, conduz à intolerância. E a intolerância pertence ao passado. É um dos símbolos da Idade Média. Lá se vão 800 anos. Chega, vamos para frente.